Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos resolver o exercício em que a posição de uma partícula, que essa partícula está se movimentando, né? E a posição varia em função do tempo de acordo com a equação dada. Então, a equação R de t, ela é vetor R de t, né? Então, ela representa uma posição espacial que não é mais em uma única dimensão. Aqui a gente já pode ver que ela tem dimensão de I, J e K. Então, a gente está falando de um movimento em 3 dimensões. Ela se movimenta em função do tempo. Então, a gente quer analisar toda a partida cinemática para esse caso. O exercício ainda diz que as distâncias são dadas em metros e o tempo é dado em segundos. Então, a descrição da partícula em relação à posição está aí. O exercício pede a velocidade e a aceleração em t igual a 5 segundos. E pede para que a gente classifique o movimento, tá bem? Então, o item A aqui, ele vai querer saber qual é a velocidade. Aliás, ele quer saber qual é a velocidade em tempo igual a 5 segundos. E ele quer saber também qual é a aceleração em tempo igual a 5 segundos. Então, estamos falando de vetor, que é a diferença que a gente vai fazer. Então, o que a gente sabe? Que velocidade, a função que descreve a velocidade em função do tempo, ela é dada pela derivada da posição em função do tempo. Então, se a gente tem a equação de posição, a gente consegue encontrar a equação de velocidade e assim também conseguiria encontrar a equação de aceleração como uma derivada da velocidade em função do tempo. Reparem que nesse momento eu não posso fazer uma substituição dos 5 segundos aqui na função, porque senão não vou ter variável para derivar. Não vou ter uma variável para derivar, vai se tratar de um valor constante, tá bem? Então, só voltando à equação R, mostrando para vocês aqui que de fato ela representa, essa função R de t, ela representa uma função x de t que varia na direção de x, de i, uma função y de t que varia na direção de j, mais uma função z de t que varia na direção de k. Então, nós poderíamos escrever a função x como sendo 80 mais 15t mais 3t quadrado, a função y como sendo menos 5t, veja que o sinal negativo se refere à direção negativa, a orientação negativa no eixo y, que é representado pelo versor j. Então, esse negativo significa que a gente está no eixo y, só que se opondo à direção de crescimento do eixo, né? Então, a gente teria aqui menos 5t quadrado, e um z de t que é igual a 20t na direção de cá. Percebam que nesse momento aqui eu não estou usando nem a direção nem o sentido. Por quê? Porque eu estou representando o x de t como módulo, assim como o y e o z também representam apenas a parte do módulo. E a direção e sentido estão representados aqui pelos versores, tá bem? No fundo, a gente está trabalhando com a direção e está colocando o sentido como negativo ou positivo. Então, o que a gente poderia fazer? Para fazer o cálculo da velocidade em função do tempo, a gente faria o cálculo da velocidade na direção de x, derivada de x de t, dt, que vai dar derivada de constante da 80, que é a constante. Eu vou reescrever essa equação aqui para quem ainda tiver com um pouquinho de dúvida na hora de entender como é que a gente monta a derivada aqui. Então, a derivada que seria o x de t, ela é 80, que é 0, mais 15t, que dá 15, mais 3t quadrado, que dá 2 vezes 3, 6. Vou até colocar aqui 2 vezes 3t, o que nos dá uma velocidade de 15 mais 6t. Fazendo a mesma coisa, para encontrar a velocidade em y, nós teríamos a derivada da função de posição de y no tempo, cuja derivada vai ser representada pelo menos 5t quadrado, dando menos 5 é negativo, sai, vezes 2 vezes t. Então, a gente tem uma equação de velocidade em y representada por 2 vezes 5, 10t. E a mesma coisa para o z de t, então a velocidade em z tá como derivada da posição z de t, o que nos dá
a derivada dessa função 20t, o que nos daria 20t, derivada de t dá 20 mesmo. Então, o v de z aqui, ela é simplesmente 20. Então, o exercício pediu para a gente classificar o movimento, e a partir daqui a gente já consegue fazer uma classificação. Mas espera aí que eu ainda vou para prosseguir achando a aceleração. Antes de seguir aqui, a gente pode dizer que a gente tem um vetor velocidade com direções x, y, z. Algumas vezes a gente escreve o vetor como sendo x, y, z e t, tá bem? Dizendo que a gente tem direções mais o tempo, como sendo variáveis para essa função. Mas a gente vai escrever isso aqui como sendo v de t, simplesmente considerando que essas direções x, y, z já estão acontecendo. Então, o que a gente tem aqui? Um módulo de velocidade na direção de x e mais um módulo de velocidade na direção de y, j, mais movimento na direção de z, k, né? Então, no fundo, a velocidade, se eu fosse escrever ela como vetor básico mesmo, essa velocidade ela vai ser o vetor v de x, e aí quando eu coloco o vetor, eu não coloco a representação do versor, mais o vetor y, velocidade em y, mais o vetor velocidade em z, que são funções, tá bem? Então, essa segunda opção aqui, já ela leva em consideração o módulo, então se a gente tem conhecimento do módulo, a gente já pode expressar o módulo a partir daqui. Bom, como a gente acabou de encontrar as funções que representam a velocidade em cada uma das direções, a gente vem aqui e substitui. Então, quem que é o Vx de t? 15 mais 6t. E na direção de y, quanto vale a velocidade? Menos t, e na direção de z, 20. Então, eu posso escrever esse vetor velocidade como sendo 15 mais 6t na direção de y, menos 10t na direção de j, mais 20 na direção de k. Então, o que eu fiz aqui foi pegar esse vetor, identificar as direções x, y, z e fazer a derivada de cada uma dessas partes. Só que a gente não precisaria fazer isso. A gente poderia ter simplesmente calculado a velocidade vetorial como sendo a derivada do vetor posição em função do tempo. Que aí a gente não precisaria separar em várias derivadas, tá bem? É que eu fiz separado só para mostrar para vocês que independente de estar fazendo essa análise separadamente, depois a gente pode juntar esse vetor velocidade com todas as suas variáveis. Então, só para simplificar aqui, quando a gente faz o cálculo da aceleração, a gente está fazendo a derivada da velocidade no tempo. Então, se estamos trabalhando com vetores, vai ser a derivada do vetor. Então, eu já vou colocar o vetor de uma vez aqui nas suas direções. E aí, a gente tem que colocar um colchete aqui, né? De 15 mais 6t na direção de y, menos 10t na direção de j, mais 20k. Então, quando a gente faz o cálculo da aceleração aqui, derivada de 15 é 0, derivada de 6t é 6, então sobrou só 6 na direção de y, menos derivada de 10t vai dar 10 na direção de j, derivada de 20k é constante, vai dar 0. Então, o vetor aceleração aqui, ele vale 6 na direção de y, menos 10 na direção de j. Ou seja, isso aqui é AX na direção de y, mais AY na direção de j, mais AZ na direção de k. A aceleração em x vale 6i, vetor. A aceleração em y vale menos 10 na direção de j, e a aceleração de z, ela vale 0. Então, não tem aceleração na direção de k. Lembra que uma das informações que o enunciado pedia era que era para classificar o movimento? Então, se a aceleração é 0 em z,
Se a aceleração é zero, significa que em Z o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Em Y, a aceleração é constante. Então, a aceleração de Y é constante negativa, metros por segundo. Então, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Só que ele é um movimento retardado. Porque a aceleração negativa vai fazendo com que o sistema tenha cada vez menos velocidade. E em X é um movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração x igual a 6, e ele é acelerado. Só que o exercício pedia pra gente calcular a aceleração e a velocidade em tempo igual a 5 segundos. Então, depois que a gente foi lá e derivou, a gente volta aqui para calcular a aceleração. Então, esse vetor aqui, ó, aceleração em tempo igual a 5 segundos, ele vale 6 na direção de I menos 10 na direção de J, porque não depende do tempo. A aceleração ela é constante. Só que, quando o exercício não define, se ele não fala o vetor aceleração, ele está querendo saber o valor da aceleração média. E aí, para saber o valor da aceleração média em tempo igual a 5 segundos, eu vou colocar só de T5 aqui, a gente tem que fazer a raiz da aceleração em x, ou seja, 6 ao quadrado, mais o 10 ao quadrado. Fazendo a continha aqui, a gente vai encontrar uma aceleração em tempo igual a 5 segundos, que é igual à aceleração em qualquer momento, da ordem de 11,6 metros por segundo ao quadrado. A mesma coisa a gente teria que fazer para o caso da aceleração, da velocidade. Então, eu vou pegar aqui a equação de velocidade, vou copiar essa equação de velocidade que a gente acabou de encontrar. E agora a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai encontrar o vetor velocidade em tempo igual a 5 segundos, que equivale a 15 mais 6 vezes 5 na direção de I, menos 10 vezes 5 na direção de J, mais 20 na direção de K, que vai dar 45 na direção de I, menos 50 na direção de J, mais 20 na direção de K. Esse aqui é o vetor velocidade em tempo igual a 5 segundos. Agora, se a gente quer a velocidade em tempo igual a 5 segundos, a gente vai ter que fazer a raiz da velocidade em cada uma das direções aqui, né, módulo. E, portanto, essa velocidade, ela vai dar... Então, eu vou somando esses termos. Aproximadamente 70 metros por segundo.